capturado. O governador de São Paulo, Tarcísio, defendeu o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Abre aspas, olha os números, você vai ver que está fazendo um bom trabalho, fecha aspas. O governador não explicou quais são os números. Um repórter insistiu no tema e ele respondeu, olhe as estatísticas. Perguntado se pretende substituir Derrite depois desses casos, o governador disse que não. Que estatísticas serão essas, Reinaldo Azevedo? Provavelmente há uma queda que já vem de muito tempo dos índices de violência em São Paulo, quando você pega os macrodados, especialmente dados de homicídio, mas eu acompanho isso há muito tempo. Quando você pega a série histórica, de fato São Paulo tem uma queda. São Paulo hoje, oficialmente, embora existam as mortes por esclarecer, e quando você coloca as mortes por esclarecer, o índice sobe um pouco, mas São Paulo tem hoje mortes por 100 mil habitantes, tem menos de 2 dígitos, né? É o estado que tem a menor taxa de homicídio, mas isso não se deve, por 100 mil habitantes, mas isso não se deve à atuação do Tarcísio, à atuação do Derrite, e isso nós já tínhamos. Embora, insista, em São Paulo é preciso rever as tais das mortes que não têm causa conhecida. Sabe-se que foi homicídio, mas sem conhecer causa. Então aí, quando você vai por aí, diz, olha, os números são bons. Agora, isso por si mesmo não indica eficiência da política de segurança pública. Você pode atingir, e o São Paulo atingiu o menor índice a menor taxa de homicídio, sem essa violência policial absurda, desbragada, que passamos a ter na gestão do Tarcísio, na gestão do Derrite. Na gestão dos dois, na verdade. Eu até escrevi hoje que, não podendo o Tarcísio demitir-se a si mesmo, né, que seria o caso de renúncia, ele não vai renunciar, né, então que pelo menos demita o Derrite. Mas ele não demite porque o que o Derrite faz é o que o Tarcísio quer que se faça. A morte rende no Brasil, né? A morte rende mundo afora em relação à segurança pública. A verdade é essa, infelizmente, especialmente nos países com mais problemas de desenvolvimento, etc. É a chamada necropolítica. Você põe em curso a política da morte. Você mata para conseguir apoio, especialmente uma morte que recai sobre pobres, sobre pretos, sobre a camada marginalizada da sociedade. E aí a gente bate, evidentemente, tem de bater e tem de fazer a coisa certa, mas no fundo essa gente comemora. Diz assim, olha lá o comunista Reinaldo Azevedo, na cabeça deles, atacando a política de segurança pública, quando a política de segurança pública é boa. Nós voltamos a ter a morte como instrumento para capturar apoio da população, né? Isso que está em curso em São Paulo é uma barbaridade. E, na verdade, a responsabilidade importante, primeira, aliás, nem é do Derrite, é do senhor Tarcísio. No dia 8 de março, não dá para esquecer o que disse Tarcísio no dia 8 de março. Né? O vídeo até é encontrável por aí, se der tempo. O que é que ele disse no dia 8 de março, quando informado que a Operação Baixada, havia denúncias de que a Operação Baixada, pessoas estavam sendo mortas a esmo, pessoas com deficiência sendo mortas, pessoas mortas dentro de suas casas, enfim. E falaram, bom, se isso não parar, nós vamos denunciar Tarcísio para cortes internacionais, associações de direitos humanos. E ele disse o quê? Que a polícia era boa, que a polícia trabalhava, pode denunciar para a ONU, por raio que o parta, não estou nem aí. Ele disse isso. Quando ele disse assim, não estou nem aí, naquele mesmo dia eu disse, o senhor está incentivando os policiais a sair matando por aí. E isso aconteceu, isso está em curso, nós estamos vendo. Vai um policial, tem um rapaz que está roubando 4 embalagens de sabão em pó. É claro que não é para roubar. Ninguém está aplaudindo o roubo, porque esse é outro discurso que essa extrema-direita xixelenta sempre evoca. Então pega o bandido para você. Não, não é para passar a mão na cabeça de quem rouba coisa. Agora, executar pelas costas, uma pessoa deitada no chão, você alegar legítima defesa com 11 tiros, parte deles dado pelas costas, né? E aí parece ok, parece normal.
ontem, também da Rocan, nós vimos um rapaz numa moto que estava com a namorada, sei lá, uma mulher na garupa, a mulher é puxada com brutalidade e o sujeito começa a apanhar, são 6, 7 policiais batendo nele. Ele está rendido, ele não está oferecendo resistência nenhuma. Ele é só um cidadão como qualquer outro que está apanhando, né? Essa história do rapaz, eu chamo atenção em especial, os detalhes aí são muito importantes. A facilidade com que o policial pega, como se fosse um saco de lixo, pega e joga. Não, não há. É muito curioso isso, Diego. Não há uma hesitação. Não há assim, puxa vida. Não hesita. Pega e joga. Acabou. É isso aí. É lixo. É assim que se faz. E a E câmera, né, Renato? parte da... Oi, diga. A câmera no uniforme, porque assim, a gente tem descoberto esses casos por meio de imagens, mas, por exemplo, essa foi um morador que filmou aquele do mercado que você mencionou, dos tiros pelas costas. Foi a câmera de segurança e, aliás, a família demorou um bocado para conseguir recuperar essas imagens, mas tem a questão da câmera nos uniformes também, né? Tem a questão da câmera dos uniformes, que foi visivelmente há uma resistência em São Paulo a isso. É bom lembrar que o Tarcísio fez campanha contra as câmeras. Como candidato, ele falou contra as câmeras. É muito impressionante, porque havia ali a extrema-direita que passou a demonizar o Dória, né? Que passou a ser chamado, imagine você, de comunista, né? E como as câmeras eram uma política do Dória, o Tarcísio fez campanha contra. E depois disse que não ia usar, aí ficou um vai e vem, e agora está aí uma negociação com o Ministério da Justiça para o uso de câmeras, mas claramente há uma preguiça no uso dessas câmeras. Agora, quem é que está na Secretaria de Segurança Pública? Está na Secretaria de Segurança Pública um sujeito despreparado para isso, ele não tem preparo técnico, ele não tem preparo intelectual e ele não tem preparo moral para assumir essa função. O que é preparo moral? Esse senhor fez carreira política se jaquitando dos 16 cadáveres que ele fez quando estava na polícia. Não é? Ele era mal visto na polícia. Ele foi tirado da rota. Imagine, a rota, que não é exatamente formada por normalistas, a rota disse, não dá. Né? E aí, num podcast uma vez, disse, por que o senhor teve que sair da rota? Ah, porque eu matei muito bandido. Então, ele considera que morte para ele é marca na coronha, morte para ele é uma qualificação para o exercício da função. No mundo inteiro, a polícia é considerada bem-sucedida, claro, havendo segurança pública, o outro critério é matar pouco, é matar menos. A boa polícia, quando o policiamento funciona de verdade, não mata. Previne, enfrenta, mas não mata. Em circunstâncias extremas, sim, acontece. Acontece em todo o mundo. Com a frequência com que acontece aqui no Brasil, evidentemente não, o que também expõe os policiais a risco, porque sabendo o criminoso que a regra é essa, a regra é a execução, ele também não hesita. Né? Então, é uma prática que induz à morte de policiais também, expõe os policiais a risco. Eu conheço, o Derrite pode falar o que ele quiser, mas eu tenho certeza que há mais coronéis na PM que gostam de mim do que coronéis que gostam dele. Não é? Porque sabem que ele não tem preparo. Ele chegou na PM, mudou toda a hierarquia da PM para deixar a sua feição, porque havia muita resistência a ele. Né? Inclusive foi um sujeito pescado, seja do ponto de vista da hierarquia da PM, porque também existe. Foi pescado da política, saiu da polícia, se exaltando dos cadáveres que fez, se fez deputado. Dali passou a fazer proselitismo sobre o trabalho policial, foi guindado à Secretaria de Segurança Pública e passou a exercer claramente a necropolítica. O seu discurso é de incentivo ao policial que mata. Essa que é a verdade. Né? E o governador Tarcísio está endossando isso. Não é quando diz, não demito, olha os índices. Primeiro, insisto, os índices não são dele. Né? Já vi uma queda de homicídios no estado de São Paulo, ainda que os números precisam ser corrigidos, porque não é tão bom quanto parece. Né? Agora,
é inaceitável que depois de um troço como esse, né, o governador mais uma vez endosse. Eu lembro que o governador endossou, o Tarcísio de novo, o assassinato do menino Ryan, né? O Rian, acho que é Rian que se fala. O assassinato do menino Rian. 3 dias depois de um menino assassinado, com uma bala da polícia, numa famosa troca de tiros, né? A bala perdida que sempre encontra uma criança pobre preta, ou quase preta de tão pobre, ou quase pobre de tão preta, e assim vai, né? Como na música Haiti. 3 dias depois vai o Tarcísio e elogia o Derrite. Quando você faz um elogio 3 dias depois do assassinato de uma criança, numa operação desastrada, você está dizendo, é assim que nós vamos ser, é assim que nós vamos ficar, nós não vamos mexer nessa política. E essa política, deve dizer, ele está rendendo para mim. Teve eleição agora, 2024, teve eleição municipal. De fato, o candidato dele ganhou em partes importantes da periferia de São Paulo. Ele deve estar dizendo, olha aí, o povo está gostando. Essa é a lógica que presidia o Esquadrão da Morte. Você nem tinha nascido ainda, o tio Rei já era pequenininho, mas né? Essa é a lógica que presidia o Esquadrão da Morte, que o Hélio Bicudo enfrentou. Né? O que era o Esquadrão da Morte? Está matando bandido. Está matando bandido, a sociedade está ficando mais segura. Né? E aí o Esquadrão da Morte começou. Inicialmente, os Esquadrões da Morte, assim como as milícias, diziam assim: nós combatemos bandidos. Então a sociedade, no começo, diz assim: opa, eu estou mais protegido. O passo seguinte é começar a cobrar taxa de comerciante. O passo seguinte é começar a cobrar taxa de serviços públicos. Ou seja, por esse caminho que o Tarcísio está abrindo, ele está provocando a milicianização da polícia de São Paulo. Né? Uma coisa que a gente não tinha aqui. Né? A gente não tinha milicianização da polícia. Ô, Reinaldo, a gente recuperou aquela fala de março deste ano, quando perguntado, né, sobre a atuação da Polícia Militar lá na Baixada Santista, ainda na operação, né, para responder à morte de um policial. Vamos lembrar, então, relembrar o que ele disse naquela época. Essa semana tive a Intermodal. E aí cheguei na Intermodal, tem lá uma série de empresários da Baixada Santista que operam no Porto de Santos. O que eu vi? Tarcísio, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Nunca ninguém fez isso. Eu vi isso do Judiciário. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Março, né, Reinaldo? Agora ele disse que a PM violenta não está à altura da farda. É um dado aí, eu digo. Claro. Eu estive na Intermodal. Olha, o empresariado está feliz. Veja a estrutura. Vamos pegar em termos semióticos, né? Eu estudei muito semiótica durante um tempo. Em termos estruturais, nós estamos falando do quê? Eu estou fazendo uma polícia, o empresariado está feliz. Eu estou fazendo uma polícia, setores do judiciário estão felizes. Então eu não quero saber se essa polícia está operando de acordo com as regras ou não. É a milícia. A milícia atende aqueles que pagam. A milícia atende os clientes. Não atende a sociedade. É o caminho, insisto, da milicianização da polícia em São Paulo. Desculpe, vai lá. Te interrompi. Não, ele falou que a PM violenta não está à altura da farda. Tem mudado um pouco levemente o discurso, não sei se ele percebeu, né, que essas imagens têm chocado. É claro que tem uma parte da população que endossa esse discurso, né, que acha que tem que agir assim mesmo, mas tem uma parte outra, né, que vê a segurança pública de uma maneira diferente, que vota mais à esquerda, mas existe um eleitorado que pende, né, para os dois lados e que, vendo essas imagens, se choca, porque assim, como foi esse jovem, quem sabe amanhã não seja eu que esteja andando, seja abordado. Por exemplo, eu tenho a pele mais escura, sou negro. Hoje moro aqui no centro de São Paulo, tal, não é uma área mais periférica, mas enfim, à noite, quem sabe, né, andando por aí, posso ser abordado, confundido e morto, assim como numa ação como essa, e depois até, né, falarem por aí que eu estava fazendo algo errado, que eu não estivesse fazendo. Acho que as pessoas se perguntam, né, se colocam um pouco nesse lugar também. E é bom que se coloque, é bom que a sociedade se coloque nesse lugar, e é bom que a classe média se coloque nesse lugar, e é bom que a classe média branca se coloque nesse lugar, porque é o seguinte, quando a coisa começa assim,
O que se- qual é o elemento fundamental do policial que mata? Por que é que isso é muito grave? Porque você está dando a um agente do Estado que tem o direito do uso legal da força, do uso legal da violência, você está dando a ele muito mais do que a competência para reprimir o crime imediato, quando vê, etc. Você está dando a ele a condição de juiz, e de juiz de pena capital. Não tem pena de morte no Brasil. Ele vira juiz de uma pena que não existe no Brasil. Quando ele é esse juiz, inicialmente, sem dúvida nenhuma, os vulneráveis são, claro, os primeiros alvos. São os pobres, os pretos e pobres, e as condições vão se juntando, e pretos e pobres e periféricos. Só que quando isso começa, isso se espraia. Nós vimos um estudante de medicina, filho de um professor da USP, ser morto a queima-roupa. Diante de dois caras, um sujeito que não tinha uma grande estatura, visivelmente alterado por alguma razão, não sei, mas o que? Dois policiais não conseguem dar conta dele, desarmado? Chama outros, e imediatamente eles aparecem. Não, dois não conseguem dar conta. Um deles vai dar um tiro praticamente a queima-roupa. Porque quando começa assim, perde o controle. Aliás, existem sinais de perda de controle na Polícia de São Paulo. E isso é muito grave, porque nós estamos falando da principal força policial do país, nós estamos falando da segunda força armada no Brasil. Só tem uma força armada maior do que a Polícia de São Paulo, é o Exército. A Polícia de São Paulo tem mais homens do que Marinha e do que Aeronáutica. Não é? Mas acho que está no nosso intervalo aí. Vamos lá então fazer o nosso break rapidinho e a gente volta no instante só com mais informações para vocês. Fiquem aí. Ô Reinaldo, e não é só uma questão de São Paulo, né? Porque se a gente for olhar o mapa do Brasil, há estados governados pelo PT, que também são extremamente violentos, e eu vou citar a Bahia, né? Salvador, houve um caso registrado, divulgado ontem também, de dois homens que foram alvejados, um morreu, outro ficou ferido. A polícia baiana mata muito também, a polícia militar. E, aliás, o policial que mata, também, como você já colocou, se expõe ao risco, né? Também acaba morrendo muitas vezes. A segurança pública na Bahia é desastrosa. É muito ruim. É muito ruim e, veja, a questão para mim não é ideológica, que alguns bananas ontem vieram, porque agora que você é petista, porque tem gente que confunde carpete verde com grama e acha que eu sou petista. Mas também não ligo, pode achar. Não, a polícia baiana é muito ruim, é muito violenta. A Bahia hoje é uma área de disputa das facções do crime organizado, né? A coisa está deslocada para lá, das grandes facções nacionais e também de facções locais. Então, isso faz com que o crime cresça, mas, independentemente disso, é uma polícia extremamente violenta. Não, a questão é a violência policial é inaceitável. A polícia existe para garantir a segurança dos cidadãos. Ela não existe para levar insegurança e não existe para atuar no modo terror. O modo terror é o quê? Todo mundo fica assustado, todo mundo fica com medo. Uma política de segurança pública que deixa todo mundo assustado com medo e que leva qualquer cidadão, quando vê a polícia se aproximar, a ficar com receio, porque não sabe o que pode acontecer, porque aquele agente pode fazer qualquer coisa, porque ele está empoderado por alguém que disse que ele pode fazer qualquer coisa, isso é muito grave, né? É gravíssimo, gravíssimo. Estamos voltando aqui, 1h24 pelo horário de Brasília. Vamos lá então, reunindo o nosso público de volta. Reinaldo Azevedo, estávamos falando sobre segurança pública e que não é uma questão partidária ideológica, né? PT na Bahia, São Paulo muito violenta, agora com Tarcísio, mas na época do Geraldo Alckmin, por exemplo, o atual vice-presidente da República, também havia registros de violência policial, ou seja, é uma cultura de violência e aí de licença para matar e infelizmente de muitos que acabam sendo vítimas dessa violência também. Veja só, sim, insisto, os números históricos de São Paulo, nós caminhamos de números muito ruins. Se a gente voltar coisa de 20 anos, 20 e poucos anos, um pouquinho mais até, uns 25 anos, o número de mortes por 100 mil habitantes de São Paulo caiu quase 70%. E também caiu drasticamente o número de pessoas mortas pela polícia nesse tempo. Há várias razões para isso, inclusive a centralização, sim, do crime organizado em São Paulo.
O crime organizado em São Paulo ele é verticalizado. Não existe disputa em São Paulo. São Paulo quem manda é o PCC. Né? Isso ajuda a manter a segurança no seguinte sentido: você não é que necessariamente o PCC proíbe de matar, como muita gente diz, não é isso. O PCC ele mesmo resolve. Não é isso. É que não havendo os confrontos, a briga entre gangues ou entre partidos do crime, você tem menos ocorrências, tendo menos ocorrências, você tem menos conflitos portanto, menos mortes. Claro que isso conta também, mas também conta uma polícia que foi se disciplinando ao longo do tempo. A polícia de São Paulo, com eventos muito ruins, sempre, porque isso é meio próprio de sociedades desiguais como a nossa, em que a polícia também entra para arbitrar conflitos que são de natureza social, infelizmente, isso também tem. Então essas coisas acabam acontecendo. Nós vimos o episódio de Paraisópolis na gestão do Dória. Lamentável. Né? Mas qual é a diferença? Qual é a diferença, meu querido? É o seguinte: o que é que o governante está falando? Que sinal ele passa? O que é preocupante no Tarcísio é o sinal que passa. O Dória teve o episódio lamentável da favela Paraisópolis, mas qual é ao fim, ele fez o quê? As câmeras corporais. Nenhum governador, veja só, nenhum governador vai chegar, porque não é doido nem nada, e vai descer a língua na polícia e vai falar mal da sua polícia. Porque se ele fizer isso, ele está perdido. Hã? Nós estamos falando de uma corporação. Hã? Uma corporação de espírito militar. Sempre é preciso tomar muito cuidado. Né? Armada. Então, nenhum governador vai falar, não, minha polícia, não sei o quê, e vai atuar como o Ferrabras da sua própria polícia. Isso não acontece. A tendência de quem está no governo é defender a sua polícia. Eu entendo, eu diria que até, Diego, é uma posição institucional essa. Sim. Agora, quando diante da exorbitância, diante do crime, diante da violência, você tem um discurso de incentivo à violência, que agora sim o Tarcísio está dizendo, quem faz isso não merece usar farda, porque foi tão chocante ver pegar o saco de lixo, né, como um humano, como se fosse saco de lixo, e jogar sem nenhuma hesitação, e agora o UOL tem apuração de que não deixaram prestar socorro. Isso é tão chocante, isso é tão absurdo, que a gente fica meio paralisado, a sociedade se assusta. Né? Mas os mortos invisíveis, porque durante um tempo ficou invisível, da Operação Baixada, para aquilo, qual foi o discurso que o Tarcísio fez? O dane-se. Tô nem aí. Aí depois teria dito que se arrependeu, o dane-se não tô nem aí, né? Que se arrependeu, que não sei o quê, mas as ações são reiteradas. Né? Então, assim, aí vem a expressão, isso é uma ação isolada. Bom, quantas ações isoladas nós vamos ter? Um aumento de Ontem eu dei duas. 46% aumentou o número de Ontem eu dei violências. duas ações isoladas, né? Eu dei a ação isolada desse caso, eu dei a ação isolada da Rocan espancando um motoqueiro, e assim vai. Né? E é claro que as vítimas, insisto, no início, as vítimas são essas vítimas mais periféricas, mais pobres, não sei o quê. Mas a classe média, fique tranquila, vai chegar no seu branquinho. Chega. E aí, uma polícia que faz isso é uma polícia que está avançando, insisto, para milicianização. A polícia que avança para milicianização, avança também para extorsão. Ou se controla o aparelho policial, né? Ou as coisas ficam realmente muito difíceis. Tome-se o exemplo do Rio de Janeiro, né? Que nem é o estado que mais morre gente no Brasil por 100 mil habitantes, é bom que fique claro. Né? Mas, de qualquer modo, né, nós tínhamos em São Paulo um outro padrão de polícia. Não era esse. A polícia tinha melhorado muito. E, de fato, os episódios eram ali esporádicos e tal, e sempre lamentáveis. Qual é, e isso aqui
os coronéis sabem disso, e quem realmente se preocupa com segurança pública, né, e não está lá para usar cadáver para ganhar voto,